Alô, amigos, alô, companheiros da Rede Brasil de Televisão nos 22 estados da federação. Nós somos hoje a rede que maior cresce no país. Esse 1º de maio, eu gostaria que fosse feito de uma maneira diferente, mas não depende de mim. Nós sabemos rapidamente que a consolidação das leis do trabalho vem lá de 1943, o Getúlio Vargas, na época da ditadura. A ditadura que gerou. Dizem alguns teóricos que ela foi baseada na Carta de Lavoro do Mussolini, fascista da Itália, mas tudo isso é fantasia. A verdade é que nós tivemos a consolidação até o ano passado, ou seja, 70 anos. Também é uma bobagem pensar que aquilo que foi decidido em 43 passou a vir desde 43 até 2018. Bobagem. Porque ao longo do tempo, a dinâmica social gerou novas necessidades e novas normas trabalhistas que foram incorporadas à consolidação. Aí resolveram fazer essa tal de reforma trabalhista que está aí até hoje. Muito bem. Nós convidamos uma personalidade especial para esse Dia do Trabalho, por ser um dia especial e atípico, um dos grandes conhecedores e experientes neste setor. O Dr. Marcel Solimel é economista e consultor-diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal, que é da famosa Associação Comercial de São Paulo. Formado em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da nossa USP aqui em São Paulo e pós-graduação em Economia Pública pela mesma faculdade. Doutor Marcel, eu acho que este 1º de maio é um dos poucos na história dos últimos 70 anos que tem essa nódoa de 13 milhões de desempregados, não é verdade? É verdade. Nós nunca tivemos assim um número tão alto de desempregados como estamos tendo no momento. E não só um número alto de desempregados, como um número muito alto de pessoas que estão, vamos dizer popularmente, fazendo bicos ou vivendo por trabalho temporário, coisa desse tipo, que não é o ideal para o próprio trabalhador, para a economia como um todo. Doutor Marcel, a reforma trabalhista, que entrou em vigor no ano passado, muitos a venderam como sendo algo que um documento normativo queria até ajudar a abrir vagas de emprego. E não aconteceu isso, né? Bom, na verdade, também não é função dela, também não. Não, né? Não é a função dela. Na verdade, o que gera emprego é o crescimento da economia. E, por coincidência, a reforma trabalhista entrou em vigor num momento de recessão. E ela não tem o condão de gerar empregos. Ela tem o condão de facilitar, ela flexibilizar mais o mercado de trabalho. Mas o que gera emprego é o crescimento da economia, que infelizmente ainda está muito lento. Agora, doutor Marcel, geralmente as normas não apresentam resultados imediatos, mas tem um aspecto da legislação trabalhista, da reforma, cujo resultado está acontecendo a cada dia. Antigamente, o sujeito era mandado embora da firma, ou saía da firma, seja lá qual for o seu relacionamento, ele era aconselhado por um advogado ou por uma outra pessoa que entrasse com uma ação trabalhista. Então ele entrava lá com a ação trabalhista pedindo lá 2 milhões de reais. Né? E aquilo ia rodando, ano entra ano, aí ele negociava aquilo por 100 mil reais. Estava no lucro, porque ele não tinha direito a coisa nenhuma. Mas a coisa chegou num ponto tal que o cara resolveu fazer um acordo para ficar livre daquilo, a empresa estava gastando muito com advogado, etc. Isso aí desapareceu agora. Hoje, para você entrar com uma ação trabalhista, você precisa assumir responsabilidades, inclusive monetárias, né, professor? Exato. Você corre risco também de ter que pagar as custas do processo, porque antes era muito fácil. O ônus era inteiramente da empresa e o trabalhador poderia pedir mundos e fundos. Agora, o valor das ações vão impactar também, se o empregado perder, o que ele vai ter que pagar.
Então, diminuíram muito as ações trabalhistas a partir dessa mudança e acho que foi muito saudável essa mudança. A Associação Comercial de São Paulo é muito conhecida pela sua ação, às vezes até política, mas fora do âmbito ali do sindicato patronal, ela é muito conhecida pelo impostômetro. Aliás, existem duas entidades patronais de São Paulo que prestaram grande serviço à população. Há pouco tempo, a Federação das Indústrias de São Paulo fez uma exposição lá no piso, no térreo lá da Paulista, mostrando lá a incidência das alíquotas de imposto nos diversos produtos. Então, feijão, você paga tanto de imposto, cachaça, 60%, cigarro, 70%. E, durante um tempo, a Federação das Indústrias mostrou isso lá. A Associação Comercial, há mais tempo, e é todo ano renovando, ela tem um impostômetro, quer dizer, ela acompanha diariamente a receita que entra nos cofres do governo dos impostos pagos pelos brasileiros. Não é isso, professor? Exato. O impostômetro foi inaugurado em 20 de abril de 2005 e ele procura mostrar a evolução dos impostos, taxas, contribuições e multas. Quer dizer, tudo aquilo que você paga de forma compulsória nos municípios, no estado, nos estados e na União. Junta tudo. Junta tudo nessa arrecadação. Isso mostra que, desde quando ele foi inaugurado, a arrecadação só vem crescendo. Nós tivemos que, inclusive, aumentar o painel para colocar mais zeros, porque não cabia mais. Então, mostra que o problema das finanças públicas não está desse lado, do lado da arrecadação. Está do lado do gasto, porque, infelizmente, quanto mais foi aumentando a arrecadação, os gastos foram aumentando mais ainda. Agora, professor Marcelo Solimel, até agora, o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo diz que já foram arrecadados, ultrapassou os 800 bilhões de reais em 2019. No terceiro mês, já arrecadou muito dinheiro. Exatamente. Até o fim do ano, nós devemos arrecadar cerca de 2 trilhões e 400 bilhões. É difícil até imaginar o número de zeros que vai ter o impostômetro no final do ano. Mas a arrecadação está indo bem. O governo não pode queixar desse lado. Para uma economia fraca como está, até que a arrecadação está se comportando boa. Agora, o outro lado é que fica complicado. Professor Marcelo, o professor Fernando Henrique Cardoso fala que dá um balanço do seu governo, mas existem algumas coisas que ele não explica bem. Por exemplo, havia uma certa hostilidade aos militares durante o governo Fernando Henrique. Muito bem. Tanto é que esse negócio que está acontecendo agora aí, para regulamentar a profissão de militar, isso aí foi consequência do que o Fernando Henrique fez lá atrás, que deixou desde atrasado esse negócio todo aí. Está nesse negócio da reforma dos militares aí. E outra coisa é que o presidente Fernando Henrique pegou o país com 23% de carga tributária. E foi para 37% do governo dele. Quer dizer, subiu muito a carga tributária. Subiu muito e não só subiu a carga tributária, como de lá para cá tem subido também a dívida pública, que é o que falta entre receita e despesa, se vira a dívida que vai ser o imposto do futuro. Então a carga tributária subiu muito. Havia uma proposta de fazer um amplo plano de privatização para bater a dívida. Só que isso também não foi feito e o ajuste foi feito todo pelo lado da receita. O lado da receita pelo aumento da carga tributária. Nós temos hoje uma carga tributária em relação ao PIB, que é tudo que se produz, muito alta em comparação com os países da América Latina, mas é alta até comparado com países como os Estados Unidos e Japão. A nossa está acima. A nossa está acima. Deixa eu ver, por exemplo, tem muita gente que talvez não entenda quando acontece fatos como o seguinte. O presidente Donald Trump derrubou o imposto das empresas nos Estados Unidos de 35% para 23%. Todo mundo achou aquilo estranho. Mas quem está ajudando os ricos aí, coisa e tal? Não, a economia está indo muito bem lá. Porque esse dinheiro,
o sujeito não come, o empresário não põe no bolso, ele vai reinvestir o dinheiro. Ele não leva para casa o dinheiro. Quer dizer, o governo está investindo aquele dinheiro e não está beneficiando ninguém. A redução do imposto sobre as empresas acaba gerando mais produção e mais empregos e mais renda. Né? E esse foi o objetivo do Trump, para permitir às empresas americanas poderem concorrer com as empresas de outros países que têm tributação menor, especialmente da China. Nós estamos aqui no RB Notícias especial deste 1º de maio. Nós temos o prazer e a honra de receber aqui o Dr. Marcel Solimel, economista e consultor, diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal, que é o órgão principal da Associação Comercial de São Paulo. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já.